articulação das linguagens, multimídia e performance. O teatro precisa articular, ou seja, dialogar com outras artes, tornando-se assim mais plural, potente, transverso e multifuncional. E isso, pensando o teatro na contemporaneidade, tem acontecido e muito. O teatro, por exemplo, precisa ser acessível a todo tipo de pessoas e com as suas mais diversas necessidades. Por exemplo, a arte teatral precisa ser democrática. Quando um grupo de teatro ou atores acompanha o desenvolvimento da arte teatral, isso é muito importante, porque com esse coletivo seguem outras possibilidades, não só de investigação da cena e da tecnologia, mas por meio dessas experiências é que vamos então criando uma nova trabalhabilidade dentro do grupo. Hoje o teatro tem dialogado com todas as possibilidades de artes. As artes plásticas, por exemplo, as artes digitais, a dança, a literatura, o cinema, grafite, fotografia e tantas outras. Articular, misturar-se, é um processo que consiste não só na experimentação, mas principalmente na adequação e da necessidade do trabalho desenvolvido pelos atores, mas também pelo desejo de experimentar uma nova linguagem. Alguns atores de teatro expuseram as suas opiniões sobre a multimídia no teatro. Vamos assistir. Qual a importância que eu vejo na introdução da multimídia dentro do teatro pós-moderno, moderno, contemporâneo? Existem tantas denominações hoje para o teatro. Eu vejo como mais uma tecnologia que entrou no teatro, da mesma forma que quando a luz entrou, né, no teatro, criou uma revolução no teatro. Acho que a multimídia hoje, quando a gente vê os vídeos projetados, o uso de retroprojetor, é mais uma função para ajudar no teatro. Eu vejo com muito bons olhos. O que não pode é esquecer que o elemento principal do teatro continua sendo o ator, né? O próprio Grotowski falava sobre isso, né? Que o teatro podia ser sem cenário, podia ser sem figurino, podia ser até sem texto, só não podia ser sem um ator, né? O elemento essencial do teatro é o ator e o espectador. Esses são os dois elementos fundamentais do teatro. Agora, é lógico que se a gente tem uma tecnologia que pode nos ajudar, por que negar essa tecnologia? Eu acho que o espetáculo pode ser feito sem a tecnologia e também pode ser muito bem feito com a tecnologia. Então, se a tecnologia está aí, a gente tem que aproveitar ela. Agora, tem que saber aproveitar, né? Ela tem que ter a ver com a linguagem, ela tem que ter a ver com o tipo de espetáculo que você está fazendo. Ela não pode vir como enfeite, ela tem que vir da necessidade. Tem uma necessidade da tecnologia na sua peça? Ela vai somar ao teu conceito de espetáculo? Ótimo. Se não, aí ela se torna dispensável. Ela tem que se tornar necessária. Eu nunca pensei sobre isso. Já assisti muitos espetáculos que utilizam multimídia e me encantei, assim como assisti outros que achei que era desnecessário. Eu acho que tudo que pode compor uma cena, se ele está bem colocado, se ele faz um sentido para a cena, se ele está conectado com o ator e com o texto, na construção dessa cena, tudo é válido. Agora, o resultado, às vezes, ele pode não ser satisfatório, às vezes pode ser satisfatório, mas assim, eu acho que tudo que vier na cabeça para a formação, para a criação de uma obra de arte, de um espetáculo de teatro, está sendo usado com sentido, é válido. Eu não sou contra nada. Atualmente a gente está em cartaz aqui na fundição com um espetáculo que chama A Marca da Água, em que a gente utiliza muito desse recurso da projeção. E isso, na verdade, é uma característica da companhia já de alguns anos, assim, de usar esse tipo de recurso, assim, o vídeo principalmente. Eu como ator, assim, enfim, como uma pessoa de teatro, eu acho que é fundamental, assim, eu acho que, quer dizer, não acho que é fundamental ser
super necessário, mas eu acho que é super bem-vindo quando ele é usado de uma forma sensata, assim, né? Eu acho que a multimídia, no caso, dentro de um veículo que nem é o teatro, e mais especificamente o vídeo, eu acho que ele tem que ser usado de uma forma que ele contribua com o espetáculo e contribua com o ator, né? Acho que nunca esquecer assim, qual que é o foco da arte do teatro, né? Eu acho que é o ator, é o texto, né? Então eu acho que se o vídeo, se a projeção tiver a serviço da história, ajudar a contar essa história, ou simplesmente ser uma moldura, né? Ser um adorno para que tudo seja mais bonito, enfim, ou seja, ou chegue de uma forma mais rápida ou mais direta no público, eu acho que é super válido. Assim. Eu tenho, assim, às vezes a gente tem uma certa reserva, porque assim, a gente vê muito vídeo sendo usado de forma exacerbada assim, no teatro, né? Assim, de uma forma meio indiscriminada, uma coisa meio que você não entende muito bem qual que é a função daquilo ali, né? Por que aquilo está ali, né? Qual que é a ideia para que aquilo tá contribuindo. Aí eu acho que é perigoso. Aqui no Armazém, assim, né, acho que o Paulo de Moraes, que é o nosso diretor, ele tem sempre esse cuidado assim, de utilizar, que é uma coisa que ele gosta, que a companhia tem por hábito, mas sempre pensando nessa questão, assim, usar de uma forma que se encaixe no que a gente está fazendo, assim, de uma forma delicada, né, não de uma forma impositiva. Assim, basicamente isso. Olha, eu acho que é uma tendência, né, nos dias de hoje. Não sei se isso vai se incorporar de alguma forma definitiva ao teatro que vem sendo feito hoje, mas eu acho que muita gente vai experimentar, sobretudo porque assim, em algumas situações, quando você viaja, eu acho que a multimídia ela se adequa muito à questão da cenografia, né? O que eu tenho visto tem sido mais na cenografia, né? Então eu acho que isso facilita quando você viaja, né? Você leva o seu material pronto, você tem um projetor, né? Então assim, é mais simples do que você sair viajando com um monte de cenário, de container, né? Por um outro lado, assim, determinados tipos de teatro não serve mesmo, porque você precisa de uma coisa mais simples, você tem que estar em lugares que você não tem toda essa aparelhagem necessária, né, para a execução dessa multimídia. Por exemplo, no meu caso, o meu espetáculo O Cheiro da Feijoada é um espetáculo que eu realmente não vejo muito como inserir a multimídia nesse espetáculo, porque é um espetáculo que eu levo em todos os lugares, é um espetáculo híbrido, entendeu? Que eu faço tanto em teatro, quanto faço em jardins, quanto faço em quintais, entendeu? Em qualquer lugar. Então, assim, esse teatro que eu tenho buscado, que eu acredito, que eu quero levar para todos os lugares. Mas eu acho bacana. É provável que num outro tipo de espetáculo que eu venha fazer, eu possa até inserir, mas assim, não como uma coisa que diz, olha, acho incrível, acho maravilhoso. Não, acho que é uma possibilidade. É uma possibilidade que foi apontada pelos artistas plásticos que vêm, entendeu, pesquisando isso há muito tempo, e eu acho que agora está abrindo para outros campos, entendeu? Eu, particularmente, pessoalmente, eu não sou muito fã, mas eu acho que desde que usado com conhecimento e com parcimônia, eu acho que ele pode contribuir muito para a proposta. Mas não é necessário. Em si, talvez eu seja mais das antigas, né? Mas eu não tenho nada contra, mas
acho que é um equívoco se começa a usar o efeito pelo efeito, entende? Cada dia tem que então ser uma coisa mais mirabolante, mais espetaculosa. Aí fica onde é que fica o teatro? Eu acho que se não usado com conhecimento, com competência, sim, eu acho que ele pode tomar a frente do que é mais importante. Hoje é tudo de bom usar a tecnologia no teatro, né? Ajuda. Hoje você vê peça com vídeo, muita utilização de vídeo, muita utilização de tecnologia, até holografia hoje o pessoal usa em teatro, né? Então hoje você vê peça que tem um sujeito meio virtual, assim, personagem virtual. Acho que desde sempre tecnologia, multimídia, essas coisas, desde que começou a existir, o Asdrubal usou vídeo em final da década de 70, princípio da década de 80, ele está fazendo peça com vídeo. E daí pra cá tem muitas alternativas, muitas coisas. A gente usa, a gente fez um espetáculo, até de um diretor aqui do Rio de Janeiro, Paulo de Moraes, Pequenos Milagres, que a gente usava projeção, o cenário ele era como um rebatedor, assim, então a gente fazia criava umas situações, uns climas assim, com projeções. Então já usamos, a gente já usou no eclipse que teve aqui no Rio esse ano, a gente usou também projeção, usou muito efeito de fazendo céu, fazendo como cenografia. Como utilização na peça mesmo, a gente acha que nunca usou. E com atores, né? O galpão acho que a gente nunca fez. Tem feito muita coisa de cinema, de mídias alternativas, de internet. Você acha que perde um pouco da essência? Não, acho que não. Acho que tem que saber usar. Claro, seja bem feito, não ter preconceito contra nada. Eu acho que o teatro, ele pode usar qualquer ferramenta, como ele pode usar nenhuma ferramenta. Né? Assim, ele precisa de atingir o que há de mais profundo no ser humano. Então, se a multimídia vier servir isso, é ótimo. Né? Não é necessário, mas pode ser muito, muito bacana para ser usado. Desde que sirva ao propósito e a contemplar, mostrar o que é, o que busca o teatro, que é mostrar a profundidade e a complexidade do ser humano. Muito obrigada. Eu, na verdade, tenho pouca experiência com o assunto, né? Eu acho que se vier para somar, tudo é bom. Se vier para diminuir, por exemplo, um trabalho artístico, ou prejudicar um trabalho artístico, claro que não vai ser bom, né? Agora, o uso de vídeo dentro do próprio espetáculo, eu já trabalhei com isso e a experiência foi muito saudável no Hamlet que eu fiz com a Derbal Júnior na direção. Entendeu? Eram vídeos que filmavam o próprio espetáculo e estavam inseridos dentro. Era muito interessante a ideia com esse uso. Então eu não acho ruim, não. Acho que é somar, como você disse. Eu acho que está perfeito. Bom, eu acho a inserção da multimídia no teatro, eu acho muito legal quando ela é feita em conjunto com as outras coisas, com o texto, com a interpretação dos atores, com o cenário, com o figurino. Quando essas coisas se falam, dialogam entre si, eu acho que super funciona. Senão fica aquela coisa muito plástica só, né? Então não, quando as coisas estão se comunicando, aí vale tudo a pena. Telão, projeção, na roupa, na tela, no chão, qualquer lugar, tá valendo. Isso é uma coisa que existe há um tempo, assim, né? Já, e o Amazém gosta muito de trabalhar assim, com várias linguagens, muitas assim, e eu acho barato, cara, desde que essa construção ou essa elaboração da multimídia que entra no espetáculo, ele acompanha o processo de montagem, sabe? Para que o ator consiga realmente estabelecer
diálogo, uma fusão, sei lá, com essas outras linguagens que estão acontecendo junto, eu acho super bacana, né? No caso aqui do Amazém, muitas vezes a gente consegue estar, por exemplo, com um cenário, esse espetáculo que a gente está agora, que chama Marca d'Água, que tem música em cena, que tem projeção, a gente consegue estar com essas coisas, elas vão se aprontando muito nos ensaios, então a gente tem muita possibilidade de ir testando essas coisas na medida que o processo vai acontecendo. O cenário fica pronto um bom tempo antes da peça estrear, e aí as projeções elas podem ser testadas com mais vezes, né, para ver o que realmente funciona e o que estabelece essa junção aí com o ator em cena. Acontecendo isso durante o processo, o negócio não entrar gratuitamente, onde não existe um diálogo muito efetivo entre o ator e essas outras linguagens, né? Aí, se não tiver esse diálogo bem forte e muito estabelecido desde o começo do processo, aí eu não acho bacana não. Se for uma coisa muito gratuita, que não está a serviço do espetáculo. Às vezes, você está fazendo uma apresentação e se o operador não apresentar aquela projeção na hora certa, vou falar uma expressão sua, caga tudo. Tá? Então, tem as suas facilidades, tem as suas vantagens, mas também tem o seu lado negativo. Porque se tivesse cenário, o ator trabalhava em cima do cenário, fazia um gracejo e administrava a cena em si. Agora, com a multimídia, não. Porque ele tem a marcação, tem que olhar a câmera, tem que olhar a luz, tem que olhar o diretor que fica lá sempre olhando, entende? E, enfim, é complicado, mas é uma complicação que passa a ser favorável, entende? Nada tão ruim, nada tão, também nada tão ruim, mas acho que tem que ser a coisa dentro do parâmetro, seguindo a perfeição, faça a coisa dentro de um patamar que atenda a ambas as partes. Total. O teatro contemporâneo hoje, ele está cada vez mais se articulando com os outros veículos, como projeção de vídeo, como música incidental, como locução em off, está o tempo todo cercado de sonoridade, né, de outros campos de informação. Por quê? Porque o teatro contemporâneo ele foi percebendo que a gente precisava aproximar o jovem para o teatro. A gente foi percebendo que só as pessoas de mais idade acompanhavam o teatro. Ou então acompanhavam um teatro específico, um teatro comercial, com nomes famosos e tal. Então a gente foi pegar essa galera interessada em cinema, por exemplo. Eu sou um ator que tem a minha formação principal é o teatro contemporâneo. Eu trabalho numa companhia chamada Os Desequilibrados desde o ano de 2001, ou seja, estou há 11 anos na companhia, dirigida pelo Ivan Sugahara, e o trabalho do grupo é totalmente voltado para essa investigação com a multimídia, justamente para trabalhar essa questão da recepção. Quer dizer, como o espectador ele consegue entrar hoje dentro de um espetáculo e se sentir tocado. Você tem que construir um tipo de diálogo com a atualidade, o que está acontecendo. Então, cada vez mais o público está sendo levado e acostumado a ter uma relação com a imagem, com projeção, né? Então, por isso que o teatro contemporâneo hoje tem investigado muito sobre espetáculos com uma imagética muito forte, né? Uma explosão de imagens, de sentidos, né? Com várias informações, porque a globalização é isso, né? Houve uma aceleração. Então a gente absorve muito mais rápido as informações e o teatro é uma arte onde a pessoa vai digerindo, né? Vai degustando como um vinho. Então, como a gente foi aproximando o teatro dessas informações midiáticas,
a gente foi ganhando dinâmica, aceleração, recorte de cenas mais fragmentadas, né? O teatro contemporâneo hoje tem apresentado espetáculos onde as cenas são extremamente fragmentadas e no final todos esses recortes apontam para um sentido total, que é do tema que o espetáculo se propõe. Eu acho importantíssimo, acho que a gente não pode tratar o teatro como uma coisa de época, como um negócio que tem que respeitar as tradições do passado. Eu acho que qualquer tipo de veículo para a arte, ele tem que ser renovado, ele tem que se aproveitar das novas tecnologias, das novas invenções, e com o teatro não pode ser diferente, né? Então eu estou particularmente experimentando um tipo de teatro diferente no musical Mágico de Oz, onde a gente tem essa possibilidade, né, de diferentes mídias. A gente tem uma tela de LED, a gente tem os próprios refletores, que não são aqueles refletores antigos, mas já os refletores novos, que tem movimento remoto. Então, para mim, é um motivo assim, de orgulho e de, ao mesmo tempo, de reconhecer de que é possível usar novas tecnologias e misturá-las à antiga tecnologia da emoção ao vivo, que essa realmente é insubstituível. Eu acho que é válido, inclusive como produtor, eu noto que os patrocinadores, antes da peça começar, eles gostam de vincular vídeos sobre as suas empresas e tal, e mesmo como uma opção estética, né, dentro do espetáculo, eu acho válido, acho que é um recurso bem contemporâneo, assim, mas acho importante ressaltar que a gente não esqueça de que a base do teatro, né, a sua magia, está na relação do ator com a plateia, né? Então o ator em cima de um tablado e falando um texto para a plateia. Essa é a base do teatro e por isso que ele sobrevive há tantos anos, né? O resto que veio vindo com o tempo, como iluminação, mesmo figurino, cenário, trilha sonora, são perfumarias, né? São coisas que vêm acrescentar. Então, por isso que eu acho que deve-se ter um certo rigor na utilização desses recursos de multimídia, até mesmo para valorizar a parte artesanal do teatro, né? O trabalho de quem confecciona o figurino, o cenário, né? Dá valor a essas coisas que você só encontra no teatro, que é a base artesanal, né? O aspecto artesanal do fazer teatral. Mas acho válido, acho que nos tempos modernos a gente lida com essas tecnologias, mas tomando cuidado e lembrando sempre, né, que a base mesmo do teatro é o ator e o seu público, essa relação. Então eu espero que a resposta tenha sido útil, desejo boa sorte, um abraço e merda. É claro que a essência do teatro é o ator, o autor, né? O texto e a interpretação. Mas em algumas peças como essa, você pode usar com sensibilidade, como fez o nosso diretor, Ernesto Piccolo, para trazer uma certa lembrança durante o correr da peça daquilo que está sendo tratado. Então, fotografias minhas na infância, fotografias minhas fazendo um filme, outras coisas, aquilo enriquece a narrativa, porque ela não entra de uma forma violenta para agredir, para ficar em cima do texto, ou além do que está sendo dito. Ela entra para quase que para estar como uma lembrança lá atrás. A iluminação continua, a coisa é tênue lá atrás, não é uma imagem agressiva. Então, a beleza da imagem, quando serve a dramaturgia, eu acho maravilhoso poder fazer. Acho que para esse espetáculo contribui muito, porque eu fui como eu digo na peça, eu tenho 76 anos de idade e 60 de ofício, quer dizer, durante 60 anos eu me dividi entre o palco, o cinema, a televisão, e isso é a gente poder mostrar no espetáculo que eu falo dessa trajetória. Então acho que quando ela é bem aplicada e quando ela tem um sentido, ela é ótima. Entende? Assim como o som que um dia entrou no teatro, aliás, introduzido por Dulcina de Moraes, que introduziu a primeira sonoplastia no Brasil. E assim agora foi a imagem e outras coisas virão também.
Vivemos numa era digital e o teatro foi acompanhando essa tecnologia. Desde todo o maquinário utilizado para a promoção do teatro, como as mesas de luz, mesas de som. Hoje, por exemplo, temos um cenário inteiro que pode ser concebido por meio de tecnologia digital e projetado, então, por uma tecnologia chamada projeção por videomapping. Assim como personagens na cena que dialogam com os atores, ou seja, todas essas personagens podem ser criadas através de mídia digital. O teatro vem adaptando-se a todas essas tecnologias, sem perder a sua essência e o seu poder de transformação ativa. As novidades técnicas e digitais podem resolver inúmeros problemas da cena, como, por exemplo, evitando um gasto enorme com cenários. Para os grandes musicais, isso tem sido muito aplicado. E através de inúmeras plataformas digitais, nós podemos assistir, por exemplo, a um espetáculo que se apresenta em outro país, mas em tempo real. A seguir, teremos alguns exemplos de projeção em videomapping e também de projeção no teatro.
falar um pouco agora sobre o teatro digital. Com o advento da pandemia, o teatro digital que já existia toma um novo corpo, uma nova roupagem e passa a se tornar então ferramenta importante na área do teatro. É uma linguagem que continua em pleno desenvolvimento e pesquisa e tem acontecido nas redes sociais. Isso é muito importante porque vários aspectos vão compreender então essa democratização, ou seja, vamos permitir que todas as pessoas possam conhecer o que é o teatro por meio da internet, principalmente aquelas pessoas que moram distantes dos grandes centros urbanos. Outra situação a se perceber é a quebra de uma linguagem rígida, onde o teatro só poderia ser apresentado e elaborado na presencialidade. Esse modelo, então, ele vem romper com aquelas montagens convencionais, trazendo uma nova linguagem e provocando, então, uma nova pesquisa. Com a criação dos espaços virtuais, há uma ruptura importante sobre aquilo que é orgânico ou inorgânico, daquilo que é onírico ou concreto. Mergulhamos, então, numa outra dimensão. Isso vai tirar atores, grupos de teatro, daquela tal zona de conforto. Há uma discussão sobre a valoração do teatro no ato da presença, mas imagino que são posições reais, mas que todas essas posições são possíveis de serem enfrentadas, discutidas e praticadas. A multimídia no teatro, ela pode muito bem dinamizar a ação, pode utilizar-se desses artifícios virtuais de maneira criativa. E é nisso tudo muita sensibilidade. Sensibilidade esta que está presente em todas as áreas e também por meio da tecnologia digital. O teatro digital, ele considera um outro tempo. É de fato uma outra linguagem que estamos aprendendo a lidar e a desenvolver em nós esse aprendizado. O teatro digital pode ser muito interativo. É uma forma de teatro híbrido que vai ganhando cada vez mais força para que possa ocupar o seu espaço e provocar inúmeras conexões pelo mundo. Existem inúmeros grupos que trabalham com essa linguagem. É interessante prestarmos atenção no que é o teatro digital, que não é apenas uma peça gravada e colocada na rede. Isso é outra coisa. Isso seria, então, o teatro online, que é uma peça convencional que pode ser transmitida na rede. O teatro digital, ele é pensado para a linguagem da rede. Durante a pandemia, ministramos uma oficina de teatro online. Nós e os alunos, por meio da plataforma virtual, estudamos durante 6 meses. E ao término, criamos, então, um festival de teatro online. Chamamos ele de Festival de Teatro do Minuto. Todos os alunos atores prepararam seus trabalhos ao longo das aulas e apresentaram então ao término. Eu separei aqui alguns desses trabalhos e quero que vocês percebam de que como é possível desenvolver o teatro por meio das redes sociais. Vamos assistir. O senhor pode ficar despreocupado, viu? Se o senhor falar aqui, morre aqui. Mulher! Só deu pra comprar isso.
fosse cômico? Ou seria cômico se não fosse trágico? Ah, eu quero te falar, sorrir, cantar, dançar, te animar, fazer você feliz, fazer você amar, amar a mim, a ti, ao mundo inteiro e mais a vida. Pare um pouco para pensar e te encontrar. Ter vida nova, ter alegria. Aonde encontrei esta alegria? É no irmão, é no amigo. Quando se unem, bate palminhas. Quero ser feliz, quero ser feliz, quero ser feliz. Doe sangue. Sangue é vida. Agora, é muito interessante quando falamos em performance e de que como ela vai se liquidificar com o teatro. Grotowski um teatrólogo polonês vai nos dizer que todo ator é um performer e de que ele deve evitar ao máximo representar e deve então sentir, estar presente com toda a sua potência anímica. Para Grotowski, o nosso teatro deve ser pobre nas relações com a tecnologia, deve ser econômico e deve estar dimensionado na presença do ator, na presença da atriz. Esse trabalho, o trabalho do ator, que é o trabalho importante para Grotowski. Ele vai dizer que todo o restante é secundário. Bom, vamos assistir uma pequena entrevista, e muito importante, com o polonês Grotowski. Vamos tentar entender um pouquinho sobre o que ele chama de teatro pobre. Mówi Jerzy Grotowski. Cała działalność teatralna polegała na dwóch procesach. Po pierwsze, na redukcji do tego, co jest istotą teatru, a potem, i to już wkraczało w okres poteatralny, na rozbijaniu murów teatru, granic teatru. Zacznijmy od tego pierwszego. Chodziło o wyeliminowanie z teatru wszystkiego tego, co jest sztuczną podpórką. Co może służyć, może być twórcze, może być istotne, ale co nie jest niezbędne. Taki był punkt wyjścia. Czyli jeżeli wyeliminuje się grę świateł i zostaje tylko tyle światła, to normalne światło, które jest potrzebne, żeby było widać, co się dzieje. Jeżeli wyeliminuje się muzykę graną przez orkiestrę, która jest dodana, albo zarejestrowaną na taśmie, albo jeszcze inaczej. Jeżeli wyeliminuje się efekty typu, tak jak to w pewnym okresie w teatrze tak zwanym totalnym się robiło, to znaczy efekty cyrkowe, bogate efekty machiny inscenizacyjne, zmieniające się dekoracje itd., itd. Słowem, jeżeli wyeliminuje się wszystko, jeżeli wyeliminuje się charakteryzację, to co zostanie, to zostanie dwóch ludzi, dwie grupy ludzi, aktorzy i widzowie. I tutaj jakby dalej się zredukować nie da. Kiedy usunęliśmy wszystkie inne czynniki, okazało się, że można usunąć tak samo, nawet zaczął się ten proces wcześniej, że można usunąć podział na scenę i widownię. Że może być akcja, która toczy się w całej sali, że jakby wszystko to, co się dzieje, to, co aktorzy budują sobą, ogarnia jakby siatką przestrzenną, ich działania są jakby siatką przestrzenną, która ogarnia wszystkich obecnych. Oni są między ludźmi, naokoło ludzi,
w jakiś sposób się z nimi przenikają przestrzenią, a chwilami wychodzą z tej przestrzeni. Mają, inaczej mówiąc, dla każdej realizacji teatralnej myśmy budowali inną przestrzeń, która była od pewnego momentu wspólna dla widzów i aktorów. Na przykład w Faustie, według Marlowa, wszystko działo się przy długim stole, gdzie siedzieli widzowie i niektórzy aktorzy. To była pożegnalna uczta Fausta przed jego śmiercią, przed jego odejściem. I na tej uczcie on, zresztą zgodnie z tekstem, tam jest taka scena, on rozpamiętuje to, co mu się przydarzyło, to bada. I tak jak Dania na uczcie barokowej, to wyłania się jak takie twory ze snu i toczy się na stołach. Inny wypadek. Kordian, tam punktem wyjścia była scena dziejąca się w szpitalu. I cała sala była zbudowana na zasadzie szpitala. Były to miejsca dla widzów, tak jak dla pacjentów tej osobliwej psychodramy, która tam się dzieje i z której wyłania się tragedia Kordiana, który w kategoriach zdrowego rozsądku tak zwanego może być uznany za człowieka nienormalnego. Ale rozsądek reprezentowany przez doktora, który w tym przedstawieniu grał jednocześnie rolę cara, to przeraźliwy rozsądek, to lepiej wtedy nie być rozsądnym. Otóż tak, różne możliwości, różnie to wyglądało. Sytuacja typowo obrzędowa w Dziadach, gdzie po prostu było zgromadzenie, tak jak zgromadzenie rytu obrzędu w Dziadach. I aktorzy działali wywołując, jakby prowokując pojawienie się zjaw, przy czym był taki moment, kiedy widz był zjawą. No, w każdym razie jak się usunęło wszystkie podpórki i została tylko sama esencjonalna sytuacja, ludzie widzowie i ludzie aktorzy, okazało się, że to powoduje, że aktor buduje sobą muzykę, nawet jego uderzenia nóg o podłogę stają się rytmem i muzyką. Jego głos przechodzi w śpiew. Wszystko staje się muzyką. Operowanie tak zwanym rekwizytem, przedmiotem, to dźwięczy. Wszystko jest muzyką. Że odbicie światła zewnętrznego, to, które jest z jednego prostego źródła światła, jak światło świecy, jak światło reflektora, światło lampy nawet, bo i tak robiliśmy, najprostsze źródło światła, że działanie aktora powoduje, że przestrzeń oświetlenia się zmienia, że istnieje gra świateł jakaś inna, a przy tym samego aktora, jeśli jego proces, jego akt, jego czyn, który ogarnia całość organizmu, jest rzeczywisty, to jest jakaś świetlistość, coś, co jest pogranicza światła, co jest mocniejsze od światła idącego z zewnątrz. I tak pojawiły się różne elementy, przy pomocy których wróciło właściwie wszystko. Wróciła i muzyka, i światło, i tylko było to wszystko czynione przez żywego człowieka. To była zasada redukcji. Usunąć wszystko to, co niepotrzebne, zobaczyć, co się da usunąć i co zostaje jako istota teatru. Aktor, widz, umownie mówiąc. Sytuacja międzyludzka, tak naprawdę. Myśmy to nazywali jako rodzaj doktryny teatralnej, teatr ubogi. To znaczy usuwa się wszelkie bogactwo, które niepotrzebne. To teatr ubogi. 13. Então, Grotowski vem nos mostrar e pedir que se deixe revelar a potência do ator, sem que nada interfira. E isso é muito curioso porque também democratiza o fazer teatral do ponto de vista da sua elaboração, da montagem. É possível um bom trabalho apenas com o recurso principal, o ator e a atriz. Quando falamos em performance, imaginamos que elas também estão nesse lugar do minimalismo estrutural e que o performer é quem vai se destacar. Todos os olhos estarão voltados para o performer, para ele e sua essencialidade. A sérvia Marina Abramovic diz que performance não é teatro, é outra expressão artística. Mas ambas as linguagens dialogam e coexistem. Vamos ver uma breve apresentação de alguns artistas performers, como a Marina Abramovic, e no Brasil temos Berna Reale, Priscila Rezende e Maicon K. I actually think the exhibition is a self-portrait. That's her. There she sits, and she gives it all.
She always talks about the here and now, but this piece, the title, Marina Abramovich, the artist is present, that's a self-portrait. She did create a charismatic space, a little rent in the fabric of the universe that was wholly her own, that she occupied. And she did it in a room filled with many, many people, and many, many people felt that charismatic space as a reality. That's an extraordinary achievement. O meu trabalho é estar no meu corpo ali. A mente não ir para outro lugar.
e eu vou abrindo o meu corpo para perceber o ambiente com o corpo inteiro. A gente não chegou numa roupa para esse trabalho, a gente chegou numa pele. Uma substância que a gente desenvolveu juntos. E conforme ela vai secando, eu vou tendo que respirar menos. Durante umas 2 horas eu respiro muito pouco. Se eu respiro muito, ela se rompe. Quando seca essa pele, eu começo a minha dança. Um dos desafios maiores quando você trabalha com vazio, com imobilidade, com outro tempo, é como você magnetizar a audiência, as pessoas, para chegarem junto de você, elas entrarem na tua frequência. Me interessa nesse trabalho um outro tipo de comunicação com a pessoa, uma comunicação mais animal. É um corpo que ele não é racional. Estamos percebendo de que o teatro conversa, então, com todas as linguagens artísticas. E faz isso muito bem, e também com as tecnologias. Importante citar o nome de Tadeusz Kantor, que foi um teatrólogo polonês importante e que viveu na França durante muitos anos. E dirigiu um grupo de teatro chamado Krikochu e montou espetáculos muito criativos. Tadeusz Kantor era artista plástico de formação. Introduziu no teatro as artes plásticas através de pinturas, mobiliários, através dos bonecos, de manequins que se misturavam com os atores em cena. Ele também costuma mudar o significado dos objetos. Uma máquina de fotografar, por exemplo, poderia tornar-se um revólver. Separei para vocês terem uma noção de como era elaborado e executado o teatro de Kantor. Um pequeno recorte do espetáculo A Classe Morta, encenada no ano de 1975. Vamos assistir.
Outra articulação entre linguagens importante é a da dança. Para quem não sabe, a dança é considerada a mãe do teatro. Primeiro veio a dança e depois o seu filho, o teatro. No teatro primitivo, a dança era um movimento importante nos festejos de adoração e de agradecimento aos deuses, por exemplo, pela fartura de uma colheita. A dança era uma linguagem de comunicação e de troca entre os povos. Para receber um convidado, se preparava um número de dança. Para um casamento, havia uma cerimônia, uma dança coletiva. No teatro, a dança sempre dialogou muito bem, desde o teatro musical até mesmo ao teatro da palavra, ou dos próprios movimentos performáticos, mas muito marcados pela dramaticidade na presença do ator e na presença da atriz. É importante não esquecer de que, segundo Grotowski, o teatro começa no corpo, e a dança faz esse percurso perfeito para a comunicação de uma ideia ou do desejo cênico. Como exemplo, apresento a vocês Pina Bausch, uma coreógrafa, dançarina e diretora do balé alemão, que misturava movimentos com propósitos curiosos, irônicos, misturava também artes visuais, performance e o teatro. Pina e seu elenco se apropriavam de vários territórios para dançar, assim como faz o teatro, e isso tem sido um marco para a dança contemporânea no mundo. Vamos assistir a um pequeno trecho da obra de Pina Bausch. Pina worked allowed all of us to be sad, furious, or to cry, or to laugh, or to scream. We could bring out all our qualities. It was as if Pina was hidden in each and every one of us, or the other way around, as if we were all a part of her.
E para encerrar o nosso encontro, vamos falar da companhia Zé Coraúra, que é uma companhia anglo-brasileira. Eles trabalham com desenvolvimento tecnológico e com uma grande mistura de linguagens. No espetáculo Hotel Medeia, já apresentado no Brasil e na Inglaterra e em vários outros países, eles misturavam multimídia, dança regional de Pernambuco, além de envolver o público na feitura do espetáculo, fazendo com que a plateia assumisse, então, determinadas personagens na peça. Esse espetáculo é uma verdadeira viagem, assim como tem sido a nossa. Fiquem agora com um pequeno recorte do espetáculo Hotel Medeia, da companhia Zé Coraúra. Até a próxima e Evoé!